obrigada pelo seu tempo. A gente se conheceu numa situação super diferente, Inusitada, né? inusitada, foi no South by Southwest de 2022 desse ano, e a gente estava saindo de algum evento junto e viu no meio da rua vários brasileiros procurando lugar para jantar, e você olhou para mim e falou assim: "Você está procurando lugar para jantar também? Vem com a gente". Foi incrível, obrigada, me senti super acolhida, incluída ali naquele momento que eu estava sozinha nas ruas de Austin. E foi ótimo, e aí a gente super se conectou, muito legal, e você tem uma história incrível, né, sobre diversidade, e eu não vou falar nada, eu acho que eu vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho sobre isso. Super prazer em estar contigo. Eu acho que essa história de, pô, quer jantar, quer trocar uma ideia, era parte é, do motivo, né, da história do South by Southwest, conectar pessoas, conhecer, então foi muito legal a gente ter lá no grupo conhecido bastante gente, e fico particularmente feliz em poder, de alguma forma, fazer parte dessa tua jornada aí do novo livro, que vai falar sobre liderança e que vai considerar a diversidade, que eu acho que é uma componente bem importante. Eu quero começar te dizendo que essa minha jornada, esse meu mergulho no ecossistema da inclusão e diversidade, me mudou completamente como pessoa e mudou o meu estilo de liderança. A gente vai chegar lá, Uau! né? Mudou. Viu? Eu sabia que eu tinha chamado a pessoa certa para falar sobre isso. Mudou. Bom, mudou tudo, vou te contar, mas só um breve resumo. Eu até os meus 38 anos, eh, pessoas com deficiência, só para te dizer qual foi o fio, né, condutor que me levou à inclusão e depois à diversidade, para mim era mera estatística do IBGE, coisa que eu Hum, ouvia na televisão. uhum. Eu sou casado, eu já era casado com a Marina, minha esposa, a gente está junto há 15 anos, e eu já tinha a Nina e o Lipe, 2 filhos, e veio o Pedro, o terceiro, e um dia depois que ele nasceu, a gente recebeu a notícia de que ele tinha síndrome de Down. E foi uma surpresa, e na época, uma surpresa não agradável. Eu não recebi bem a mensagem. Eu falo isso, Desculpa te interromper, você lógico, não imagina. sabia durante a gravidez, isso não foi diagnosticado, ou vocês não buscaram saber, enfim, isso não era, você não sabia. A gente fez todos os exames possíveis e imagináveis e nenhum apontou nenhum risco de questões como a síndrome de Down. Foi uma surpresa, a gente não sabia e sim procuramos saber. Fizemos assim os exames que nos apresentaram. E descobri depois que quando isso acontece, mesmo você fazendo os exames e não detectando, é uma chance em 1027, então realmente a gente ganhou na loteria, mas não foi assim que eu encarei a notícia num primeiro momento, e eu sempre faço um disclaimer de que eu falo isso com extremo respeito e carinho em relação não só ao Pepo, mas às pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo eu falo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que hoje busca mudar a visão de pessoas que eventualmente pensem como eu pensava. Uhum. E Mas o aí, que você sentiu? Como é que foi? Como é que você recebeu essa? Você fala que não foi de uma forma positiva. O que você sentiu? assim, meu chão desabou, Uhum. eu comecei a chorar e olhei para Deus e pensei literalmente, eu, a minha esposa e a médica, eu pensei exatamente assim: o que que eu fiz? Que na minha cabeça, quando ela falou, o Pedro tem síndrome de Down, por falta de informação e falta de oportunidade de, ao longo de 38 anos, ter convivido com pessoas com deficiência, eu estabeleci referenciais sobre esse grupo populacional sem ter informações corretas. Então, o meu cérebro, os meus vieses inconscientes começaram a falar síndrome de Down, deficiência, eu fazia um sinônimo, eu colocava assim, deficiência, incapacidade, deficiência, infelicidade, deficiência, doença, que são coisas absolutamente diferentes, mas na época eu não sabia. Então, por isso que foi um momento muito difícil para mim, para minha esposa, para minha família, né? Eu lembro que meu pai tinha prestes a fazer 70 anos, e meu pai é um cara super carinhoso, mas nunca tinha visto ele chorar. Hum. Quando eu contei para ele no hospital, né, o Pedro ficou 21 dias na UTI, não pela síndrome, mas sim por ter nascido prematuro. Quando eu contei para ele, eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Então, só para
te dá um pouco da dimensão. Mas aí, lá no hospital mesmo, a gente começou a receber acolhimento, começou a receber informação. Eu pude ter a oportunidade de conversar com pais e mães de crianças com síndrome de Down que estavam mais avançadas nessa jornada do que eu. Comecei a poder conversar com pessoas com síndrome de Down mais velhas e entender que havia luz no fim do túnel. O que que é a luz no fim do túnel? Que eles são felizes. Porque, de novo, eu comecei a fazer associações equivocadas de deficiência com infelicidade. Eu falei, cara, vou ter um filho infeliz. E na verdade não era nada disso. E aí, quando a minha chave virou, né, é um processo, né, essa virada da chave, mas quando ela começou, ela chegou num ângulo a ponto de eu entender que, na verdade, ter o Pedro conosco era uma oportunidade de vida, de poder enxergar o mundo através de outras perspectivas, furar bolhas e conhecer a pluralidade que eu não enxergava até então, porque dentro da minha bolha eu só enxergava aquilo que era um reflexo do espelho, né, que batia na bolha e refletia. Eu falei, cara, eu e a minha esposa, enquanto depender da gente, ninguém mais vai olhar para o Pedro e para pessoas com condições análogas a dele da mesma forma como a gente, por falta de informação, olhava para essa turma, né? Então, eu que comecei a história tendo pena do meu filho, eu passei a ter pena de quem eu fui, não do que eu fiz, mas eu não pena de não ter tido essa oportunidade antes. Por que que eu tive que ter um filho com síndrome de Down para conhecer um tema que todo mundo deveria conhecer, independente de ser pai de criança com necessidade diferenciada? Aí a jornada começa. A gente primeiro cria uma conta de Instagram, um perfil, para poder compartilhar os novos aprendizados e tal, que eu acredito muito que as pessoas vão encarar os teus filhos da mesma forma como você os encara, e como a gente estava encarando o Pedro como uma criança repleta de possibilidades, assim foi. Isso evoluiu, né, a conta viralizou, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil pessoas, que nem é muito, mas para a gente era um absurdo, a gente não tínhamos contas abertas. Eu tirei um sabático de 6 meses para entender um pouco mais as necessidades do Pedro, o ecossistema da inclusão, para estar mais disponível para a Nina e para o Lipe, porque afinal de contas eu continuava pai dos três, né? E uma criança com necessidades específicas, como o Pedro, tem um processo de estimulação que é bem intenso, não só as terapias, mas o entendimento, né? A integração entre elas. E aí acabei virando voluntário da antiga PAI São Paulo, que hoje chama-se Instituto Jô Clemente, conhecendo bastante e entendi que a realidade do Pedro, infelizmente, não era a realidade das pessoas com síndrome de Down do Brasil. E aí, além dessa história de eu falar, ninguém mais vai olhar meu filho com viés de pena. E, putz, eu tenho uma oportunidade de dar um passo além e fazer uma diferença maior daquela que eu estou fazendo para o Pedro no Instagram aqui com 100 mil pessoas. Aí a gente resolveu criar o Instituto Serendipidade. Então, não sei se você quer que eu continue falando, senão eu vou falar aqui Quero, 2 horas. claro, porque eu acho essa história muito incrível, porque como dizem que você ter filho é muito transformador, né? E você teve um processo de transformação que é super emocionante. É impossível não se emocionar ouvindo você falar disso. E como isso te conectou também com uma causa, né? No livro eu falo sobre causa também, né? E você olha para o seu filho e fala, caramba, tem uma causa maior aqui, que é a causa da diversidade e inclusão, Total. né? E você cria um instituto, né? Isso Então, a tudo. partir do momento em que você tem é muito doido você olhar, né? Um momento em que você recebe a notícia e eu consigo visualizar, né? Você falando, olhando para Deus e falando. Daquele momento até hoje, e você criar esse instituto, para mim, é uma conexão muito forte com uma causa, né? E uma coragem muito grande também, né? E vamos ser honestos, porque isso não é comum. Isso não é comum. É verdade, mas eu vou te contar que, por mais que é tudo isso que você está falando, eu sempre achei, e hoje eu tenho cada vez mais certeza, de que o maior beneficiado era eu mesmo. Uhum, Porque, cara, não sei, aí é uma questão de estilo, assim, eu acho que não tem nada mais, não tem privilégio maior do que você poder conhecer novas realidades,
construir novos imaginários de cidadania e aproveitar esse mundão diverso, plural que está por aí, e eu, bem formado, privilegiado, homem de negócios de sucesso, cheio de amigo, achando que a vida era isso, aos 38 anos falo que isso aqui era uma das 1 trilhão de pistas que a vida oferece. Um segundinho. Claro. Vem cá, meu amor, eu vou te apresentar Oi, uma amiga do lindão! papai. Peraí. Oi, peraí que eu vou tirar aqui o fone. Blur my background. Oi, Pepo, tudo bem? Manda um beijo pra tia Tônia. Manda um beijo. Tá bom. Iaú, tá bom. Só fala como você chama pra ela. Pepo. Pepo. Pepo, eu sei, o Pepo, eu sou sua fã. Ela te vê o vídeo, você dançando. Você gosta de dançar? Quer dançar? Que música você quer Ei, dançar? Ele tava brincando. Vai com a Lu, dá um beijo no papai. Dá um beijinho. Te amo, tá tchau, bom? Pepo. Tchau. Ah, demais, muito fofo, né? Então, voltando aqui, desculpa, é que ele estava aqui, a Lu Imagina. trouxe. Então, assim, eu sempre, tipo assim, o seu Eli Horn, que é um grande filantropo brasileiro, meu parceiro hoje em dia, ele sempre fala que a doação, o terceiro setor, o voluntariado é um egoísmo do bem, porque quem faz acaba recebendo em dobro. Eu sou a prova viva disso, de fato, e é por isso que é um círculo virtuoso, que você tem que até tomar um cuidado para não querer fazer só isso da vida para aquelas pessoas que de fato se identificam como eu. Mas o que eu queria te dizer, assim, então o Instituto, a gente pode falar dele já já, mas eu queria conectar com a história da onde a inclusão vai para a diversidade, né? Então, em alguns aspectos. Primeiro, que a partir do momento que eu entendo a potência e o quão bem a descoberta do mundo das pessoas com deficiência estava fazendo para mim, Uhum. o meu drive de vida, o meu vetor, assim, passou a ser, cara, quais outros universos eu não conheço, não me relaciono, que me gerariam não só um grau de aprendizado e desenvolvimento, mas como consequência um grau de plenitude e prazer do tamanho que é a inclusão. Então, eu fui sem pressão, sem forçar a barra, cada vez mais me tornando um cara interessado pela diversidade. Uhum. Então, eu sempre fui um cara que gostei de esporte, gostei de música e tal, e eu tô aqui. Hoje, normalmente na vida, alguém me convidava para um programa de música, eu ia. Hoje, se alguém me pergunta para um programa de música ou para um programa para conhecer novas pessoas, putz, provavelmente eu vou para isso, tá? Então, essa é uma questão. Segunda questão, eu me apaixonei pela diversidade, tendo a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos meus 3 filhos, não só o meu filho com deficiência, porque eles são 3 seres humanos únicos, diferentes entre si. E olhar com essa lente diferente, pós chegada do Pepo, foi muito diferente, né? Eu me apaixonei pela diversidade. Aí, outro dia, já tem um tempinho, eu participei de uma live ou de um podcast, já não lembro, e a pessoa que estava me entrevistando falou: como é ser pai de uma criança diferente? E aí eu, não sei se numa mistura de cara de pau e assim, rápido, eu falei: de qual dos 3 você está dizendo? Porque ele falou, não, como é ser pai de uma criança especial? Aí eu falei, qual dos 3? Os 3 são especiais, os 3 são diferentes, e de fato não é papo de ativista, não. É assim que eu passei a encarar o mundo, a vida, etc. Quando o Pedro nasceu, falei e a gente contou a história, o meu irmão, era o carnaval de 18, o meu irmão estava nos Estados Unidos e eu não queria que ele ficasse sabendo, Uhum. porque era uma viagem que ele queria fazer de esqui, com todos os amigos, eu sabia que ele ia voltar na hora. E qual era a diferença dele saber 3 ou 4 dias depois? Nenhuma, então deixa ele aproveitar. Só que lá no hospital, como ele ficou um tempo, eu comecei a encontrar pessoas. E as pessoas, e aí, teu filho nasceu, tá tudo bem? E eu fiquei com uma síndrome de, será que eu estou escondendo a deficiência do meu filho? Não, não estou escondendo nada. Bom, quando o Xande voltou, eu fiz um texto na rede social, e aí, uma enxurrada de ligação. E um amigão meu me falou, eu sou judeu, não sou religioso, mas ele é um pouco mais religioso, ele falou, Henry, você sabe que
cada filho, quando nasce, traz uma bênção para a família? Eu falei, puta, eu não sabia, Beni. É isso. E aí ele falou, a bênção do Pepo é fazer vocês enxergarem o mundo de forma diferente, que maravilha tal. Só que eu comecei a fazer o exercício de entender quais foram as bênçãos que a Nina e o Lipe me trouxeram. Então, estou só dando um exemplo de como a inclusão foi um spark para eu revisitar conceitos tão básicos da natureza humana, mas muitas vezes esquecidos no nosso dia a dia, a gente passa por cima. É por isso que eu luto tanto hoje para que as pessoas encarem não a inclusão como um favor ou como caridade, mas sim como um processo de evolução e melhora do mundo para todos. Aliás, essa é uma frase de uma ativista chamada Laura Costa que fala isso e eu gosto bastante dessa frase. Então, E eu acho interessante nessa história que você compartilha como o seu processo foi um processo de conscientização também, né? Total, né? Você tendo consciência do impacto que o seu filho teve em você, né? Você já falou umas 2 ou 3 vezes, fala, não, mas olha só, teve um impacto em mim, né? E eu tive a oportunidade de de poder vivenciar isso só aos 38 anos, né? E aí isso expandiu para a consciência de você, para a consciência, né, dos outros, de nós, da sociedade. E agora você está falando o impacto no mundo, né? Como a gente pode ter realmente, diversidade, né? Então tem eu até falo dessa metáfora no livro, né? Do eu, do nós e do mundo. Como é que esse impacto vai se espalhando, né? eu vejo, Tônia, o quanto as habilidades que a inclusão, por exemplo, ajuda a desenvolver nas pessoas, quando não desenvolvidas, o que causam. A pessoa não tem uma visão ampla, a pessoa muitas vezes estabelece, e é muitas vezes involuntário, assim, ela é como se as pessoas achassem que Deus criou um carimbo e deu esse carimbo para elas dizer quem é e quem não é. Não tem padrão. Ah, então o padrão. Não tem padrão. Existem vários padrões. E essa compreensão de que a deficiência é uma das características das pessoas que as têm, mas não o que as define, ela, na minha opinião, é fundamental para você entender que todo mundo é diferente. E tá tudo bem. E são essas diferenças que nos complementam. Quando você convive com um ambiente diverso, você tem a oportunidade de aprender aquilo que você não sabe e de ensinar ou compartilhar aquilo que você tem ou sabe. Então, e a consequência de ambientes mais diversos e mais plurais é, primeiro, ambientes mais democráticos, e eu sou um fã da democracia, e ambientes inclusivos onde ninguém fica para trás. Porque se você pegar, sei lá, pega a escola, né? A escola, por definição, é um lugar onde ninguém pode, ninguém pode ficar de fora, né? Não consigo, apesar de existir, alguém falando, olha, você, por ter um cromossomo a mais na linha 21, trissomia do cromossomo 21, não vai poder estudar aqui, você tem que ir numa escola apartada. Isso é uma segregação. Mas ainda existe isso. E no ambiente corporativo, para entrar um pouco no papo, a gente também tem que procurar ser cada vez mais inclusivo, né? Eu empreendi na área de tecnologia em 2008, fiquei 12 anos no negócio, depois de 10 anos, eu e meus 2 sócios vendemos a empresa, e eu fiquei lá 2 anos entregando resultados para o grupo de tecnologia que nos comprou, e eu tinha uma opção minha, depois desses 2 anos, de sair e permanecer, e eu resolvi, em 2021, sair por vários motivos, mas um deles é porque esse mergulho na inclusão, ele mudou muito a minha forma de enxergar as coisas. Olha só, eu estava com a Marina indo em escolas para ver em que escola o Pepo estudaria. E eu estava elencando os atributos que a entidade / ambiente deveriam ter para poder receber o Pedro. Uma escola com acessibilidade, uma escola que respeite as individualidades dos alunos, uma escola que abrace as diferenças, tal. Ótimo. Aí eu entrava no carro e começava a pensar se eu,
no meu ambiente de trabalho, para os quase 100 colaboradores que eu tinha nessa empresa, se eu estava oferecendo a mesma coisa que eu estava requerendo. E a resposta era não. Então, eu tive a síndrome do impostor e pegou num ponto para mim que é crucial, que é uma questão de coerência. Uhum. Eu não estava sendo coerente, não era por mal, mas eu precisava mudar. Porque a hora que me veio o clique, então, esse, por exemplo, é um indício claríssimo de como essa jornada de inclusão e diversidade me mudou, a Claro. ponto de, né, de eu tomar a decisão de sair e tal, e ao abraçar as diferenças, ao entender que cada um pensa de um jeito, e que mesmo que você pense de uma forma diferente, você, primeiro, se você acredita na pessoa, se você tem respeito pela pessoa e a pessoa pensa diferente, eu, no meu caso, é a pessoa com quem eu mais quero falar. Seja para aprender ou seja para reforçar as minhas convicções. E você, você tem que ter uma maneira de encontrar um consenso. Quanto mais você exercita isso, melhor líder você vai ser. Uhum. Porque o que é Isso um líder? Concorda? Concordo, isso é fundamental. E assim, você falou de vários benefícios da diversidade, né? Ampliar a perspectiva e tudo. E um monte de pesquisa já mostra, né, quanto um ambiente diverso está ligado com a inovação, né? O quanto. Eu estou aqui no Vale, e quando você olha a questão da diversidade, tem a diversidade, a inclusão, a equidade e o pertencimento. Né, essas coisas não, né, elas não estão mais separadas, elas andam juntas, né? Então, uma coisa é você ter diversidade na sua equipe, outra coisa é todo mundo se sentir incluído, outra coisa é você ter equidade nos processos para que todo mundo tenha chances, né, iguais, É a né? adaptação das Adaptação, oportunidades. Igualdade é exatamente. todo mundo ter as mesmas oportunidades. A equidade é você ajustar para que, de fato, as oportunidades possam ser aproveitadas por todos, né? Todo mundo, né? E pertencimento, né? A pessoa tem que sentir que pertence àquele ambiente. Como é que você cria um ambiente seguro, né? Então, eu acho muito interessante, porque a questão da diversidade começa no mundo e ela evolui rapidamente para 4 pilares, né? Que é esse: a diversidade, a inclusão, a equidade e o pertencimento. Porque também não adianta você estar numa empresa, você não sente que pertence. Né? Inclusive, tem vários estudos de Stanford, até, de um professor da escola de educação, falando que um dos grandes desafios das primeiras gerações que entram na faculdade, né, dentro de uma família, a primeira geração que consegue passar para a faculdade, o índice de não completar é muito grande. E quando você vai observar a causa, é o não pertencimento. Eles acham que não pertencem àquele lugar. Né? Então, imagina isso o impacto disso em termos sociais, né? Você consegue fazer com que as pessoas cheguem na universidade, mas elas não completam o ciclo por uma questão de pertencimento. Então, acho muito interessante isso que você está falando, porque isso se amplia rapidamente, né? Isso é muito positivo para todo mundo, para a liderança, para as pessoas e para a sociedade, né? E totalmente, assim, você citou esses estudos, né? Bom, você escolhe o idioma, o país e a consultoria e entra lá no site, você vai ver o quanto empresas mais diversas são mais rentáveis, crescem mais e tudo mais. E tem um estudo que eu gosto muito da McKinsey, que ela fez em 2014, a pedido do Instituto Alana, que se chama O Valor que Colaboradores com Síndrome de Down Agregam às Empresas. Está lá no alana.org, tem esse estudo. E eles avaliaram pessoas que são empregadas pelo McDonald's e pela Raia Drogasil com síndrome de Down e avaliaram o impacto nas pessoas com síndrome de Down, nos colaboradores sem deficiência que trabalhavam diretamente com essas pessoas nas lojas e na empresa como um todo. Os benefícios são vários, mas do ponto de vista das pessoas, porque assim, uma pessoa com síndrome de Down que está lá empregada, bom, ela desenvolve repertório comportamental mais amplo e diferente do que no ambiente protegido de casa, ela tem autonomia não só geográfica, mas financeira, ela é protagonista da própria história, então isso é no-brainer, esse benefício. Para as pessoas sem síndrome de Down que trabalham, vários estudos, mas esse especificamente ele é claríssimo, para mostrar o desenvolvimento do skill set de soft skills. Uhum.
empatia, capacidade de adaptação, liderança, pensar, comunicação não violenta. E olha que loucura. As empresas contratam por hard skills e demitem por soft skills. Então, pô, tem ferramenta mais potente de desenvolvimento da liderança do que tornar as empresas cada vez mais diversas e inclusivas, on top of serem empresas mais lucrativas e mais inovadoras? Não sei, para mim é tão potente e tão simples quanto isso. Não que o processo seja simples, mas a ideia é tão simples quanto essa. Não, e é incrível, uma coisa alimenta a outra, né? Porque, em tese, as soft skills dão mais resultado, você tem mais potencial, são pessoas, né, que assumem cargos de liderança e são mais bem-sucedidas, e como a diversidade alimenta resultados financeiros, inovação, isso perpetua a empresa ao longo do tempo. Enfim, né, é um ciclo super virtuoso. E eu queria explorar com você agora, assim, você falou quanto isso te mudou enquanto líder, a ponto de você sair, né, da onde você estava. O que você acha que mudou em termos específicos do seu comportamento, ou como você seria um líder hoje? Vamos supor que você estaria assumindo essa posição agora, né, essa liderança de 100 pessoas que você comentou, e antes você seria um líder acidental, então você faria coisas acidentais. E aí, como é que você seria mais intencional com essa lente, né, da diversidade, da inclusão? Obrigado pela pergunta. Bom, primeira coisa, esse processo, eu já vou te responder o como, mas de forma mais conceitual, esse processo me fez deixar de querer montar e ter e participar de empresas que queiram ser as melhores empresas do mundo, para passar a participar de grupos e empresas que queiram ser as melhores empresas para o mundo, né? E essa preposição, ela muda a semântica e muda todo o conceito. Eu sou muito, eu sempre fui um cara que seguiu à risca o que o Milton Friedman falou a vida inteira, né, que as empresas devem existir para servir os seus acionistas e gerar lucro. Eu acho que ele está super correto, e eu acho que é isso mesmo, né? Porque ter a visão de que a empresa, assim, sem o dinheiro nada acontece nesse mundo capitalista, e o capitalismo, para mim, ele não é perfeito, mas ele é de longe o melhor dos modelos que a gente consegue visualizar. Mas eu passei a complementar a visão do Milton Friedman e ter uma visão de capitalista de deixar de ser capitalismo de shareholder para stakeholder. Eu acho que todas as partes relacionadas podem e devem se beneficiar desse processo. Quem são as partes relacionadas? O acionista, obviamente, mas a gente tem os colaboradores, os fornecedores, as comunidades, o mercado consumidor. Então, primeira coisa é uma mente mais plural e aberta, no sentido de que não é só o dono da empresa que tem que se beneficiar, todo mundo vai se beneficiar um pouquinho. Ponto 1. Ponto 2, hoje, entendendo a potência da diversidade, eu ia criar processos. Aliás, enfim, eu estou em outros negócios e estamos fazendo isso, né? Criar processos que, usassem e abusassem dos benefícios da diversidade. Em vez de eu tomar as decisões, eu, meu irmão e mais 2, 3 homens brancos privilegiados com uma história de vida muito parecida, só mudando o bairro, eu ia tentar trazer pessoas com histórias, contextos e origens e pensamentos diferentes, né? Porque você tendo uma boa governança estabelecida, ou seja, quais são as regras para a decisão final, essa pluralidade, essa diversidade vira um caldeirão de inovação, e tudo que a gente mais quer numa empresa, pelo menos eu quero, é isso, né? Então, faria isso. E isso envolve não só as ideias, mas ter pessoas diversas trabalhando nas mais diferentes nuances, né? Dentro do possível, ter pessoas com deficiência, ter, obviamente, mulheres, homens negros, pessoas mais velhas, grupos étnicos. Cara, that's my world, hoje em dia. E também procuraria criar jornadas cada vez mais de impacto, ou seja, me aproximar de fato a um mundo ESG,
Mas um ESG menos do ativismo e mais do que é possível, né? Porque apesar de eu ser super fã do ESG, de jornadas e de negócios de impacto, eu acho que a gente vive um momento de polarização da sociedade e de inflação e de momento de dificuldade para os negócios, especialmente em tecnologia, onde o ativismo exacerbado ele prejudica ao invés de ajudar. Eu acho que visão sem a devida implementação é por ilusão. Então, uma ideia maravilhosa. Eu gosto de avaliar as ideias menos pelo conceito e mais pelos resultados atingidos, né? É por isso que eu sou contra o socialismo. A gênese do socialismo, não é que eu sou contra o socialismo, só acho que não funciona, né? A gênese do socialismo é ótimo, pô, todo mundo tendo a mesma coisa, vivendo bem. O ponto é, ninguém vive bem. É por isso, né, só para trazer um exemplo aqui que é super polarizado. O ESG é a mesma coisa. O ESG, se ele for só ativismo, só ativismo, só ativismo, só ativismo, se a gente gerar uma problemática, uma vitimização antes do crime acontecer, as empresas não vão querer fazer. Então, eu sou aquele ESG believer e enabler que é executor e que acha que o feito é melhor que o perfeito e que se a gente for isso, cada vez mais a gente vai subindo um degrau, não vou dizer para a perfeição, mas numa situação muito melhor do que a gente tem hoje. Legal. Henri, foi incrível conversar com você. Obrigada por ter compartilhado a sua história e como essa história tão linda, emocionante, teve um impacto tão grande em você, na sua carreira, na sua família e na forma que você até lidera hoje em dia, né? Como você é um forte influenciador dentro das organizações que você navega, né? E para que a gente realmente tenha um mundo melhor. Achei incrível quando você divide, né, que uma das principais coisas foi essa coerência, né, de você trabalhar não nas melhores empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. E eu acho que essa liderança do futuro, ela é a liderança que está olhando para o mundo, né? Então, te agradeço muito, obrigada pelo trabalho que você faz. Incrível poder ouvir essa história e ter esse espaço aqui com você. Te agradeço muito. Obrigado você, conta comigo, um prazer estar aqui sempre que você precisar e vou te acompanhar e vou estar ansioso por notícias desse teu livro. Você já tem data, não? Já tem, vai ser em outubro, dia 18 de outubro é o lançamento. Agora? Uau! Agora. Já venho trabalhando nele há um tempinho e lança agora, dia 18 de outubro. Wow, I wish you the best of luck, boa sorte e nos Obrigada. falamos. Obrigado pelo papo, adorei. Obrigada a você.